Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Biologia. Eu sou o professor Rodrigo e lembrando que a gente já tem aí gravado praticamente já 10 aulas. Vocês podem acessar e devem acessar os conteúdos dentro da nossa plataforma do educ.ac. Lembrando que a gente separou os conteúdos de acordo com as disciplinas, mas você tem que lembrar que para o estudo lá no Enem, no dia da sua prova, os conteúdos vão estar dentro das grandes áreas do conhecimento. Então, no nosso caso, nós vamos estar juntos com Química e Física, né? Então, compondo as disciplinas que formam a grande área das ciências da natureza, tudo bem? Mas para ficar mais fácil, para que você consiga organizar melhor os seus estudos, pensando que também muitos dos nossos alunos ainda foram formados, né, no que a gente chamava do velho ensino médio, onde os conteúdos eram organizados nas disciplinas clássicas, digamos assim, a gente organiza separadamente para que você tenha mais facilidade no acesso à informação, nos seus estudos, e isso vai com certeza auxiliar nos seus resultados. É sempre importante, muito aliás importante, destacar que o estudo para a prova do Enem deve ser compartilhado, deve ser associado a outros conteúdos, certo? Então, na aula de hoje, o nosso tema é zoologia, mas a gente tem que lembrar que a zoologia, ela é o estudo dos animais. Sendo assim, a gente tem que considerar que a gente vai ter, além do reino dos animais, outros reinos para ser estudados. A gente já viu na nossa aula passada, se você acessar aqui na plataforma você vai ver, sobre o conteúdo das plantas, né? Então, sobre o reino das plantas. E a gente tem outros reinos, como o reino fungi, o reino monero e o protista, que merecem, né? Que devem ser estudados. Mas é lógico que como o nosso tempo é reduzido, a gente prioriza aqueles conteúdos mais complexos. Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, além dos 5 reinos que a gente está vendo aqui, o reino dos animais é um reino muito importante para a gente, porque é o reino ao qual a gente pertence. Então, só para recapitular, nós somos mamíferos, né? Então, o ser humano é um mamífero e é um animal, tido o animal dentro dos animais, dentro do reino dos animais, o mais evoluído, por série de outras características. Isso quer dizer que se a gente fosse comparar com os outros animais, nós somos os melhores? Não. Existem animais com habilidades fantásticas. Então, a visão da águia é algo fantástico. O olfato dos cães e dos felinos também, dos gatos, também é uma coisa fantástica. Então, cada animal tem a sua habilidade de acordo com aquilo que ele se adaptou ao longo da evolução, que é um tema da nossa próxima aula. Mas, combinando todas as características, a gente pode considerar, nesse caso, considerando o global, e as questões cognitivas, ou seja, de aprendizado, de intelecto, né? Do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós somos os únicos animais que escolhemos aquilo, de certa forma, ao nosso desejo próprio, né? Então, a gente não está condicionado à sobrevivência por si só. Mas a gente precisa sobreviver, lógico, tá bom? Então, só destacando, você vai alongar os seus estudos dos reinos, considerando que agora nós vamos estudar os reinos dos animais. Os animais, em sua maioria, são organismos, em sua maioria não, são todos heterotróficos. O que é heterotrófico, né? Então, vai se alimentar de outra coisa, não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Existem, né, a grande maioria tem livre locomoção, se locomovem sozinhos, mas a gente tem alguns animais que são sésseis, que são os mais primitivos. Por exemplo, as esponjas do mar, né? Então, as esponjas do mar, elas vão formar, enfim, os corais e tudo mais, elas ficam sésseis, paradinhas. Elas dependem da sua locomoção, digamos assim, por conta das correntes marítimas, ok? Mas a grande maioria dos animais vai ter livre locomoção, ok? Além disso, a gente vai ter os processos de fecundação, então a gente vai ter um processo evolutivo de formação do zigoto muito característico. E, em especial, eu quero trazer para vocês a formação de uma estrutura chamada blástula. O que é isso?
Depois da formação do zigoto, inicia-se um processo de segmentação, que é de divisão celular, onde a gente vai ter a amora, que é uma etapa antes da blástula, e essa blástula ela vai ter diferenciação de tecidos. Como assim? Os animais, a sua grande maioria, vai ter uma grande diferenciação de tecidos. Então, não sei se você se lembra da nossa aula sobre histologia, que a gente viu sobre os tecidos humanos. A gente tem vários tecidos, né? Então, tecido conjuntivo, cartilaginoso, ósseo. Então, essa diferenciação, ela começa a partir da diferenciação das células na blástula, tá? É lógico que os outros seres vivos também vão ter um processo de diferenciação celular, mas esse da formação da blástula, ele é único nos animais, ok? Então, a gente avançando também aqui, mostro o slide para vocês, é o seguinte, nós temos vários seres vivos, nós temos milhões e milhares de espécies. É sempre importante também lembrar, na nossa aula de evolução a gente também vai comentar sobre isso, que todo ser vivo vai ser formado ou por uma ou por mais tipos celulares. Aí a gente tem o caso do vírus, que eu também já comentei em algumas aulas passadas, que a gente não considera o vírus como uma célula, não como um organismo vivo, porque para ser um organismo tem que estar dentro de uma célula, mas a gente não discute mais isso, né, porque a gente sabe que o vírus tem muita importância. Mas como espécie identificada, nós vamos ter os seres vivos dentro de células, ok? E aí o mais legal disso é que a maior parte dos seres vivos catalogado, o maior número de espécies está dentro do reino dos animais. E é o grupo dos insetos. Então, eu vou trazer aqui no slide para vocês. A gente tem mais de 1 milhão de insetos catalogados. Esses insetos, né, não só apenas insetos, mas também, assim, artrópodes em geral, certo? Mas a grande maioria nesse grupo, ou seja, quem puxa o número de espécies para cima no reino animal e nos seres vivos como um todo são os insetos e os artrópodes em geral também, ok? Então é para ver essa importância. Agora é lógico que a gente tem muitos organismos vivos que são microscópicos, né? Então esses organismos vivos microscópicos têm mais desafio para ser identificado, né? Então você tem mais características para serem avaliadas e um nível muito pequeno. Então, isso aumenta a dificuldade da identificação desses grupos. Os insetos, a gente tem insetos também de variáveis tamanhos, mas por ser mais visíveis, a gente consegue identificar melhor esses grupos. Além disso, por que vai ter uma grande diversidade desses artrópodes? Porque ele já vem ao longo do processo evolutivo tendo uma grande diversificação e adaptação a diferentes ambientes. Então, as características físicas, digamos assim, né, estruturais que compõem os artrópodes, em especial os insetos, permitem que eles tenham uma maior resistência a algumas variações ambientais em relação a outros organismos. Isso explica o maior número de espécies e as maiores, vamos dizer, as maiores não, mas adaptações mais diferentes dentro desse grupo, ok? Então, vamos avançar no nosso conteúdo. Basicamente, os animais podem ser separados em dois grandes grupos. Nós temos os animais invertebrados, aqueles que não têm ossos, ok? Então, por exemplo, os insetos, ele não tem osso, então você não vai conseguir fazer um esqueleto da baratinha, certo? É lógico, ela tem um material quitinoso que recobre a pele, que a gente chama de exoesqueleto, e esse exoesqueleto garante uma resistência, ok? Mas ele não tem osso. E nós temos os vertebrados, são os animais que já têm ossos, vão ter uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral ela vai produzir uma estrutura chamada notocorda, que é característica dos cordatos. O que são os cordatos? São um outro grupo de organismo maior dentro dos animais, tudo bem? A gente já vai tirar essa dúvida aqui melhor para vocês. Então, só voltando no slide aqui, por exemplo, então, a estrela do mar, a esponja do mar, as águas-vivas, todos eles são invertebrados. E a gente tem os vertebrados, então o coelhinho, o peixe, a avestruz, a jabotinha, nós seres humanos somos vertebrados, vamos ter ossos e uma coluna vertebral. Esses ossos podem ser do tipo cartilaginoso ou ósseo mesmo, né? Que a gente vai ver essa diferenciação. Continuando no slide aí, a gente tem os principais grupos dos animais, certo? Então, nós vamos ter os anelídeos, né, os vermezinhos, os poríferos, os plateumintas,
nós vamos ter já os artrópodes, compondo pelos insetos, em sua maioria. Então, a gente vai ter os moluscos até chegar nos animais mais evoluídos. Quais são os grupos dos animais mais evoluídos? Então, a gente vai considerar os peixes, os répteis e os anfíbios, beleza? As aves e o ser humano. A gente compartilha muita coisa parecida nesses 5 grupos assim, tá? Sobre questão de funcionamento do corpo e tudo mais. É lógico que cada grupo vai ter suas características. Então, por exemplo, os anfíbios, eles são animais que estão a transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, né? A gente tem répteis que são mais resistentes ao ambiente terrestre, mas também que tem algum ciclo que não que depende, mas que se adapta melhor a baixas umidades, por conta da questão da temperatura corporal. Daí a gente vai ter as aves, né, que já tem a presença de penas, podem voar, ossos pneumáticos, então algumas características específicas. E no segundo passo aí a gente já tem os mamíferos, né, que são um outro grupo separado. Então, por exemplo, os mamíferos não vão ter penas, vão ter pelos. Mamíferos já não têm ossos pneumáticos. A gente vai ter, por exemplo, o ornitorrinco, que é uma espécie-chave, transição entre o que é, por exemplo, ave, né, e mamífero. Então, a gente vai ter esses 5 grupos mais próximos, digamos assim, os grupos mais evoluídos dentro dos animais, certo? Mas lembrando que o mais diverso vai ser os artrópodes, em especial o grupo dos insetos, ok? Então vamos avançar na nossa aula. Então aqui nesse slide eu trago aqui os grupos pensando dos menos evoluídos para os mais evoluídos dentro do reino dos animais. Então a gente tem os poríferos, as esponjas do mar, que tem as características, são os animais mais primitivos, eles são sésseis. E assim, você não tem um sistema digestivo, né, completo, então você vai ter algumas características, eles todos heterotróficos, mas que vão botar esse grupo lá no menos evoluído. Seguindo nesse passo, a gente vai ter os quinidários. Então, os quinidários são as águas-vivas, as escaravelhas, enfim, são animais que livres natantes, eles já têm uma locomoção. E eles são muito conhecidos porque têm um sistema de defesa muito eficiente. Então, a gente tem vários problemas graves causados por queimaduras com águas-vivas, ok? Seguindo aí, pensando dos menos evoluídos para os mais evoluídos, nós vamos ter os platelmintes, os nematóides, que são organismos de, além de ser, vamos dizer, uma transição. Por quê? Porque eles já vão apresentar um sistema digestório, às vezes incompleto e às vezes completo, né? Então, no caso dos platelmintes, a gente vai ter um organismo achatado, que não tem o sistema digestório completo. Já um verme nematominte, ele já vai ter um sistema digestório completo, ok? O que vai acontecer? Nesses organismos, além da sua diversidade, a gente tem importância médica, certo? Então, a lombriga, as filárias, as tênias, a gente tem esses organismos que são parasitas do ser humano e de outros animais. Então, já vai uma atenção especial também, que quando você vai tratar conteúdo de saúde, já fica esse destaque para esses 2 grupos que são de importância médica também. Nós já temos aí os moluscos, que já é uma outra etapa. Essas espécies vão apresentar um corpo recoberto por uma concha calcária. Essa concha, às vezes, o molusco ele reaproveita ou ele vai formando também a partir de componentes que ele encontra lá na água do mar. Uma outra curiosidade também, a gente vai ter principalmente os organismos, os poríferos, os quinidários, né? E os moluscos em maior número dentro da água salgada, certo? Então, maior diversidade desses grupos na água salgada. Nós temos esponjas de água doce, mas são mais raras. Os quinidários de água doce também são espécies mais raras. E aí vai ter as suas exceções. E os moluscos também a gente vai ter nos 2 ambientes, mas a gente tem mais diversidade desses organismos na água salgada. Isso é uma característica interessante, porque está associada ao processo evolutivo. Então, como a gente tem mais disponibilidade de água salgada no mundo, a gente imagina que tem mais diversidade de ambientes, logo a gente vai ter uma variação maior de espécies, ok? Vamos avançar também, trazer no próximo slide aqui. A gente vai ter o grupo dos anelídeos, que já são as minhocas, né? Um grupo já parecido, próximo, chegando aos artrópodes. E os artrópodes, que é esse grupo onde vai ter o exoesqueleto, a gente vai ter os insetos, não só os insetos, mas também
os aracnídeos, né, que já são artrópodes, mas não são insetos. A gente vai ver algumas características. A gente tem os equinodermos, são compostos pelas estrelas do mar e os ouriços do mar também. Então, dentro dos artrópodes, a gente vai ter os grupos, lembrando que insecta é o maior e mais diverso, né? Então, os insectos vão ter três pares de patas, 6 patas, podem ter antena ou não, podem ter asa ou não. Aí nós vamos ter aracnídea, que já são as aranhas com 8 pares de pata. Nós temos os crustáceos, que pode ter uma variação dos pares de pata. Os quilópodas, que são os quilópodas, e as diplotas, que são as centopeias e as lacraias. Então, esse é um grupo muito diverso, como eu já disse, eles vão ter um exoesqueleto, uma estrutura que vai proteger externamente, vai garantir estrutura. Uma outra coisa que a gente tem, esses organismos com fase de vida, né? Em larva, ninfa, pulpa, então eles vão ter vários momentos de transição. É diferente, por exemplo, de uma planta que vai germinar e ela vai só se desenvolvendo. Então, eles vão ter diferentes fases de crescimento e elas podem ter estruturas também diferentes. Às vezes, por exemplo, a gente vai ter nas odonatas, né, as libélulas, ela tem uma fase aquática, que a larvinha dela fica dentro d'água, depois ela vai evoluindo e sai da água para voar. Então, a gente tem alguns momentos de transição que são características importantes. Assim, eu sou suspeito de falar, porque o grupo dos animais é um grupo também que eu tenho paixão para estudar, e acaba que a gente, se for aprofundar em cada grupo, a gente vai ter horas e horas de aula aqui e não vai conseguir terminar, tudo bem? Então, lembrando sempre que a aula aqui a gente coloca para vocês, para que a gente possa revisar os conteúdos que são abordados durante o seu ensino médio, ensino fundamental, para que você consiga acessar eles lá no momento da sua prova. Uma outra coisa também que eu não comentei até agora, que a gente já percebe mais nos animais em relação aos outros organismos vivos, é a questão da simetria bilateral. Então, o que é a simetria bilateral? É quando você divide no meio um organismo e ele vai ter exatamente o que ele tem do lado direito e do lado esquerdo. Isso é uma característica muito marcante no reino animal. Então, em alguns grupos, né? Por exemplo, nos poríferos, isso não é um padrão. Outro exemplo também, nos quinidários também não é um padrão ser simetria bilateral. E em alguns organismos mais evoluídos a gente tem isso. Então, por exemplo, se a gente pegar os principais grupos do reino animal, então os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, a gente vai encontrar lá essa presença da simetria bilateral. Isso é importante porque a simetria bilateral, ela diz o quê? Que o organismo ele consegue ter um poder de sobrevivência e adaptação maior. Por quê? Porque, por exemplo, se porventura ele perde um membro de um lado, ele ainda consegue compensar esse membro do outro. É um exemplo, né? Mas assim, tem outras vantagens também na questão da manutenção da característica desse organismo. Então, é uma característica tão definida, marcante, que tem menos chance de mutações, de assimetria, e isso traz mais chance de sobrevivência. Então, é uma característica que eu acabei não pontuando antes, que está dentro desse grupo, tá? E aí a gente tem os grupos dos cordatos, tá? Esses cordatos podem ser escritos também com CH, né, que não tem um som do H. E aí a gente tem características assim. O que são os cordatos? Eles vão ter um sistema nervoso, uma notocorda, um feixe neural, onde centraliza as informações. Então, até os artrópodes lá, os artrópodes eles têm sistema nervoso, mas de certa forma ele não tem essa questão da notocorda principal. Então, eles vão ter glândulos de interpretação, vão ter neurôniozinhos também, né, por conta da locomoção, mas esse feixe neural característico, a notocorda, né, dos cordatos, só vai ser presente nesse grupo, ok? E aí a gente vai ter algumas características. A gente vai ter os organismos protocordatos, urocordatos ou cefalocordatos. Seguindo então, a gente vai ter os cordatos, né? Então, até os artrópodes, a gente tem um sistema nervoso, rudimentar e tal, mas nos cordatos a gente vai ter um feixe neural mesmo, certo? E isso vai separar os grupos. Mas, às vezes, tem uma dúvida sobre essa questão da classificação. Moxa, mas não está dentro do reino dos animais, eu tenho tanta variação assim. Isso vai acontecer porque mesmo dentro do reino animal, a gente vai ter uma grande diversidade de estruturas. Aí a gente vai separando em filos, subfilos, classes e ordens, que são as classificações mais altas, digamos assim.
para que a gente entenda o que vai colocar cada grupo em seu lugar, ok? Na parte dos cordados, uma atenção especial que a gente vai ter os agnatos e os gnostomatos. O que é isso, professor? A gente vai ter animais que não têm mandíbula e animais com mandíbula. E além disso, a gente vai ter mandíbula e maxila fixada ao crânio ou não. São variações evolutivas, tá bom? Isso vai ser um passo evolutivo muito importante. Por que é muito importante? Lembrando que cada adaptação, quando ela garante melhor a sobrevivência da espécie e o seu uso no ambiente, ela vai sendo incorporada e ela vai criando um passo evolutivo. Bem, a gente vai destacar isso melhor na nossa aula de evolução, ok? Então a gente vai avançando, só um perdãozinho aqui. Além dos cordatos, a gente vai poder ver aqui nesse slide a classificação desses organismos dos cordatos. Então, a gente vai ter as lampreias ou as bruxas, que não vão ter, né, mandíbula. Aí a gente vai ter já os vertebrados. Esses vertebrados, eles podem ter ossos cartilaginosos, como o tubarão e as arraias. Depois a gente vai para o outro grupo dos osteíctes. Os É que a letrinha está pequena, eu confundo. Esse nomezinho é X. Pode voltar aí 2 segundos, 3 segundos atrás. Osteicitos. Os peixes ósseos. Não, esse eu não vou falar, não. Vamos lá, então. 3, 2, 1... Então, no slide aí você pode ver a classificação dos cordados. Lembrando que a gente vai ter os que não têm mandíbula, depois a gente vai ter os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, as presenças de nadadeiras lobadas. Essa presença de nadadeira lobada, o que é isso? São nadadeiras onde você tem estruturas ósseas e os raiozinhos. Isso foi importante porque foi o passo evolutivo que permitiu a esses peixes caminharem, né? Então, os primeiros trépodes, que são os animais que começaram a acessar o ambiente terrestre. A partir daí, a evolução seguiu. Então, voltando aqui, a gente já vai ter os anfíbios, os répteis, as aves e, por fim, na escala evolutiva, os mamíferos, tá? Lembrando que apenas os mamíferos vão ter glândulas mamárias, que são as estruturas responsáveis pela alimentação dos filhos, ok? Então, a gente não vai ter isso em aves. Para mamíferos, eu deixo também no slide para vocês aí na tela, a gente vai ter, então, como eu já comentei, os ornitorrincos, que são essa parte, né, do princípio evolutivo aí entre aves e animais. Ele é muito característico, muito curioso, deixo aí a curiosidade para vocês pesquisarem. Depois os cangurus. O que é o canguru? Qual é a diferença dele? Ele vai ter uma formação, o canguruzinho vai nascer, ele vai completar, que são os marsupiais, completar o seu desenvolvimento dentro da bolsinha da mãe, né? Então, por isso que o feto fica ali na bolsinha, o recém-nascidozinho, terminando seu processo de desenvolvimento, e aí depois ele sai. Ali também já acessando as glândulas mamárias. Depois a gente vai ter o grupo dos elefantes, né? Todos que estão aqui são mamíferos, e aí os animais mais evoluídos, a gente vai ter já os felinos, os caninos, por fim a gente termina na espécie humana, lá nos primatas, tá? Então, deixar uma característica, tem várias classes e ordens importantes dentro do grupo dos mamíferos, que merecem atenção aí, mas na nossa aula, como a gente está vendo aqui, o conteúdo muito extenso e curto, então não dá tempo de a gente abordar tudo. Outra classificação dentro do grupo dos animais também são a questão sobre o desenvolvimento embrionário. Então você vai ter os vivíparos, que são aquele onde o embrião vai gerar dentro da mãe, não vai ter a presença de ovo e ele vai nascer já completinho, depois ele vai só completar seu desenvolvimento, lógico, né? Ele nasce um bebezinho e depois ele vai amadurecendo. A gente tem os ovovivíparos, onde os ovos se desenvolvem dentro da mãe, digamos assim, e aí eles eclodem ali e o embrião nasce, né? O feto nasce, desenvolvendo. A gente tem o exemplo do tubarão branco. E a gente tem os ovíparos, que são aqueles organismos onde eles vão para o ovo, esse ovo vai ser chocado, né? Vai ser desenvolvido. Tem algumas espécies que têm o processo de chocar, outras não. Ele vai terminar o seu desenvolvimento externamente e esse ovo vai eclodir, ok?
Então, de acordo com o desenvolvimento embrionário, a gente pode ter essas 3 divisões aí. Além disso, dentro dos animais, a gente vai ter os mamíferos, os primatas e o ser humano. Eu deixei esse slide aqui para chamar a sua atenção, é lógico que não é o nosso objetivo na aula de zoologia, mas para você lembrar que existe um passo evolutivo. Então, independente das suas crenças, enfim, você tem que entender que existe evolução e existe os parâmetros para a gente classificar isso dentro, principalmente, do ser humano. Então, nesse caso, vou colocar esse slide aí, é para você entender que é o seguinte, não é que o homem se transformou do macaco para o ser humano e isso pode acontecer de vice-versa, não. Existem momentos, espécies incomuns entre a gente, os animais, os primatas, e a gente também sofreu uma evolução. E olha só que interessante, mesmo dentro de uma espécie só, que é a espécie humana, olha as características que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. E superior aí, eu quero deixar a principal característica, olha o aumento da caixa craniana. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além das características físicas, o que mais evoluiu no homem, dentro dos animais, é a questão do cérebro desenvolvido. Então, se a gente pegar proporcionalmente o tamanho do cérebro humano em relação aos outros animais, a gente vai ver que a nossa massa encefálica é muito grande. Isso explica nossas habilidades. Então, é para você ver que dentro do estudo do grupo dos animais, a gente vai ter essa grande diversidade. Então, desde esponjas do mar até o inseto, até nós, os seres humanos, todos nós estamos dentro do grupo dos animais. Por quê? Porque a gente compartilha algumas características em comum. Mas cada subgrupo, né, filo, subfilo, ordem, classe, vai apresentar características específicas. E aí você deve ter atenção a isso, tá? Você não pode juntar todo mundo num balaio só não, como diz os antigos, ok? Então, deixo mais uma vez o slide. Na aula de evolução a gente vai tratar mais também sobre esse assunto. E agora, para finalizar, vou deixar uma questãozinha nossa aqui, ó. Então, no Enem 2020, as aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Então, estão lá dentro de artrópodes. Qual é a principal característica dos aracnídeos, né? Fazer teia? Não, ter 8 pares de patas. Eles podem ter várias combinações de conjunto de olhos, mas o principal é 4 pares de patas, ou seja, 8 patinhas, tá bom? Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas, pântanos, desertos, solos arenosos. Podem ser os primeiros representantes do filo artrópoda no ambiente de terra seca. As características que justificam o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre aí a gente tem a letra A, quiliceras e pedipalpos que coordenam a movimentação corporal. Ora, pedipalpos é aquele pé com membranas entre os dedinhos para nadar, então não é do ambiente terrestre, né? Excreção de ácido úrico que confere a estabilidade do pH corporal. Isso aí a gente vai ter muito nas aves, né? Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Olha, pode ser esse, vamos continuar. Circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos. Tem uma dúvida aí. E o sistema nervoso glandiolar que promove a coordenação central do movimento. Olha, se é ganglionar, ou seja, se tem uns glândulos nervosos, ele não tem uma coordenação central. Então, nesse caso, acredito que a alternativa correta é a letra C, um exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico. O que é isso? Essa quitina ela não dá só resistência, ela impede que esses organismos percam água para o meio externo. Nesse sentido aí você garante maior resistência. Além disso, esses organismos, conforme eles vão crescendo, eles vão trocando esse exoesqueleto. Lembra da cigarra? A cigarra canta até romper aquela casca dela e ela vai crescendo, tá bom? Gente, acesse o nosso portal eduque.se, dedique nos seus estudos, já estamos na reta final para o Enem 2022. Nós aqui acreditamos no seu potencial, siga firme no seu propósito e até mais.